Série Reis. Final trágico de Queliabe, filho de Davi e Abigail. Como será o final trágico de Queliabe? Queliabe, filho de Davi e Abigail, morre ou não? O que tem a ver o pecado trágico de Davi e Batseba com o final trágico de Queliabe? A pergunta que não quer calar: por que Abigail e Queliabe morrem tão cedo? Saiba dessa resposta exclusiva até o final deste vídeo. Saiba de tudo isso e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Assim como Abigail, Queliabe é um dos raros filhos de Davi que tem um coração voltado para o Senhor Deus. Davi, apesar de suas falhas de se casar várias vezes e ter um grande pecado com Batseba, ele é diferenciado. Davi é considerado o segundo coração de Deus, porque a sua comunhão com o Senhor é maior que as suas falhas. Vamos já falar mais sobre Davi e revelar o final trágico de Queliabe. A cena da série Reis da Record TV entre Queliabe e Ahinoam comprovou a sensibilidade espiritual do pequeno jovem. Queliabe surpreendeu ao público de casa ao querer se comunicar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele queria falar com o mesmo Deus de Israel que o seu pai Davi se comunicava constantemente. Chegou até um momento que Davi orou ao lado de seu filho Queliabe, resgatado pela coragem de Abigail. Queliabe pediu ajuda primeiro de Ahinoam, sua mãe, agora de coração, para falar com Deus. Ahinoam, de todo o coração, aceita orar com Queliabe para se comunicar com o Senhor Deus. Queliabe é o filho amado de Davi com Abigail, a terceira esposa do rei Davi. Abigail era mulher do malvado Nabal, aquele que desrespeitou Davi diante de seus valentes. Davi se revoltou e se armou para atacar a casa de Nabal, e que não escapasse ninguém do bruto inimigo meu. Mas Abigail correu de cavalo e se ajoelhou diante de Davi e implorou misericórdia sobre a casa de Nabal. Abigail pediu desculpas a Davi pela grosseria e estupidez de seu marido Nabal. A ex-esposa de Nabal presenteou Davi com vários mantimentos e alimentos. Abigail mandou servos com jumentos carregados de produto à sua frente. Davi amou aquela atitude corajosa e inteligente de Abigail. Abigail provou ser uma esposa zelosa e sábia em sua casa, mesmo sem Nabal merecer a mulher que ele tinha. Queliabe tem o mesmo caráter da mãe. Após Abigail morrer precocemente para salvar um único filho no rio, Queliabe agora infelizmente parte dessa para melhor. Abigail foi à beira do rio com seu único filho, juntamente com Ahinoam e o filho dela, Aminon, e mais uma serva. No descuido, o pequeno Queliabe acabou avançando no rio adentro. Abigail, claro, não pensou duas vezes e se jogou nas águas. Ahinoam fica desesperada com aquela situação e a serva corre para avisar o rei Davi. Abigail, ao salvar o filho, acaba batendo a cabeça numa pedra no fundo do rio. Davi recebe a notícia trágica e corre às pressas. O rei pula nas águas e consegue pegar primeiro Queliabe nas mãos de Abigail, que se afoga. Davi em seguida tenta resgatar a terceira esposa, Abigail, a mais sábia entre as esposas do rei de Israel. Davi a pega pelos braços e a tira das águas, mas o ferimento da cabeça da amada é gravíssima. Abigail não resiste ao ferimento e acaba morrendo nos braços do amado. Abigail faleceu, mas o filho Queliabe escapou dessa e ganhou mais alguns anos de vida. Alguns anos porque Queliabe, ainda muito jovem, vai ter um fim trágico.
Agora que Davi é rei de Israel oficialmente e mora em Jerusalém, o pior vem acontecer. Que Eliabe e seus irmãos entram numa aventura muito perigosa. No caso da série Reis, será bem no momento que Davi se encanta com aquela mulher do terraço vizinho. Contra a vontade de Urias, Batseba ganhou uma banheira de presente de Aitofel. O avô nem imagina as loucuras que passam na cabeça de Batseba. Davi, que deixou de ir à guerra, avista Batseba sem nada naquela banheira do capeta. Enquanto isso, Davi nem imagina o que os seus filhos estão aprontando. Que Eliabe e seus irmãos entram numas cavernas de túneis. Davi deseja Batseba e a convida para o palácio. Cisa encaminha um convite para a mulher da banheira. Batseba e Davi têm uma noite juntos, após se beijarem pela primeira vez. Davi acaba de se deitar com a mulher casada. O rei de Israel fica arrependido e Batseba fica radiante com o desejo realizado. Enquanto isso, Eliabe e seus irmãos acabam se perdendo. Os outros filhos de Davi gritam o nome de Eliabe, que não responde. As esposas de Davi ficam preocupadas com o sumiço dos filhos, enquanto que Davi bebe vinho para esquecer o pecado cometido com Batseba. As esposas de Davi descobrem a pior notícia quando os outros filhos do rei são encontrados. Com a cabeça cheia sobre Batseba, o rei Davi recebe a notícia comovente sobre Eliabe. Eliabe acaba morrendo tragicamente, e o rei Davi rasga as vestes com muita dor. O rei de Israel fica inconsolável com a grande perda de seu filho com Abigail. Davi se sente culpado por deixar os filhos sem atenção naquelas noites de sedução com Batseba. Davi acredita que não vigiou os filhos e que Eliabe morreu por sua culpa. O rei de Israel se culpa por estar ocupado demais e deixou os filhos longe de sua proteção. Enquanto isso, Batseba também se sente arrependida por trair o seu marido Urias. A ficha de Batseba caiu e ela agora percebe a grande tragédia que ela fez em sua vida. Davi perdeu tragicamente Eliabe numa aventura perigosa dos filhos do rei, enquanto que Batseba descobre que está grávida do rei Davi. Mas o rei Davi acaba ficando isolado ao sofrer com a morte trágica de Eliabe. Davi deseja ficar sozinho e não comer nada, mas se alimenta somente do vinho. Davi se lembra dos momentos felizes com o filho Eliabe. Ele se lembra da sua amada dando tantos conselhos sábios. Davi se arrepende de não ter ouvido a sua esposa ideal. Abigail era uma mulher sábia que ele não a valorizou. Davi se lembra como Eliabe falava com o Senhor Deus, assim como Abigail, a mãe dele, que sempre orava e falava sobre o Senhor Deus. O rei Davi fica arrasado ao perceber que perdeu uma esposa ideal e um filho com caráter de Deus. Davi chora amargamente essas perdas trágicas de sua vida. As mortes de Abigail e Eliabe ficam como cicatrizes para sempre na vida de Davi. Mas a pergunta que não quer calar: por que Abigail e Eliabe morreram? A morte na vida de qualquer ser humano sempre é uma fatalidade, algo inevitável. No caso de Abigail e Eliabe, pessoas voltadas para Deus, o Senhor Deus os tomou para si misteriosamente. O Senhor Deus às vezes nos leva na melhor comunhão com Ele. Deus às vezes nos leva para nos preservar salvo, antes que corra o risco de perder a nossa salvação. Deus sabe de tudo. A morte para Deus é o início de uma vida eterna com Ele. Eliabe e sua mãe Abigail foram salvos e passam a morar com Deus eternamente. Comente aí, você amou ao ver Eliabe orando ao Senhor Deus, assim como Abigail? Deixem os seus comentários.
compartilhem esse vídeo especial. Obrigado e até mais!